Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você sabia que já existiram gigantes na Terra? Você certamente já ouviu falar de Golias, o gigante que Davi matou. Mas além dele, houve outros? Você já ouviu falar dos Nefilins, os gigantes? Quem eram? Se existiram, por que não existem mais? Você já ouviu falar que anjos se casaram com mulheres lindas? Este é um assunto polêmico e eu quero a sua opinião. Fique comigo até o fim deste vídeo. Você vai descobrir coisas que não sabe. E depois deixa aqui o seu comentário. De que lado você fica? Vamos juntos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, o seu gostei, clicando aí no joinha e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! No livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 1 a 4, diz a palavra de Deus: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e se casaram com elas. Então disse o Senhor: Não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Veja que o relato da palavra de Deus diz: os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e geraram gigantes valentes e famosos. A primeira questão que se apresenta é: quem eram esses filhos de Deus? E aí existem duas correntes de pensamento. A primeira corrente de estudos afirma que esses filhos de Deus eram anjos maus, os anjos caídos, que foram lançados por Deus à terra, conforme está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esses anjos caídos, nos dias de Noé, em que a maldade estava muito grande na terra, se apaixonaram por mulheres lindas e formosas e se casaram com elas. Uma das bases para essa corrente de pensamento é que, no original hebraico, a língua em que o Antigo Testamento foi escrito, a palavra usada no versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis é nefilins, ou seja, havia naqueles dias nefilins na terra. É a mesma palavra que aparece em Números 13 e 33, quando 10 dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã dizem: também vimos ali nefilins, filhos de Anak, descendentes dos nefilins, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nefilim vem de Nafal, que significa ele caiu. A primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego traduziu essa palavra como nascido da terra, e as traduções posteriores traduziram como gigantes. Lutero traduziu como tiranos. Baseado no fato de que Satanás, quando foi lançado para a terra, arrastou uma terça parte dos anjos, e esses anjos caíram do céu, no fato de que o hebraico diz que havia nefilins na terra, que significa ele caiu, no fato de que o apóstolo Judas, no versículo 6, fala dos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua morada, no fato de que no livro de Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus, como no capítulo 1 e versículo 6, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E no capítulo 38, versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Muitos acreditam que esses seres gigantes eram filhos de anjos com mulheres.
Esses gigantes eram cruéis e maldosos por serem filhos dos anjos caídos, e por isso Deus aprisionou esses anjos pelo seu pecado e destruiu a geração de Noé. O que Satanás queria era corromper a raça humana, a semente da mulher, porque dela viria o Salvador do mundo, que esmagaria a cabeça da serpente. Deus resolveu então começar tudo de novo com a família de Noé. No dilúvio, toda a raça humana, inclusive os nefilins, foram mortos e a família de Noé preservada. Mas como explicar então Golias e os gigantes filhos de Anak que os espias viram em Canaã? Segundo essa corrente de pensamento, eram também filhos dos anjos caídos que não foram aprisionados por Deus, com mulheres. Ou seja, como os anjos caídos são demônios, eram filhos de demônios com mulheres. Há alguns que acreditam que não. Esses, depois de Noé, não eram nefilins, embora os espias pensassem que eram. Uma outra corrente de pensamento afirma que os filhos de Deus, que viram as filhas dos homens formosas e que se casaram com elas, evidentemente não eram anjos, porque o próprio Cristo disse, em Mateus capítulo 22 e versículo 30, que os anjos no céu nem se casam, nem se dão em casamento. Para os que acreditam que são os anjos caídos que se casaram com as filhas dos homens, o argumento é que no céu os anjos não se casam, mas os anjos caídos sim. Quem eram esses filhos de Deus então, se não eram anjos? Eram os descendentes da linhagem piedosa de Sete, filho de Adão. Os filhos de Sete, os descendentes de Sete, se casaram com as filhas, as descendentes de Caim. Desses casamentos mistos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, nasceram gigantes, que se tornaram valentes famosos, conforme registrado no versículo 4 do mesmo capítulo 6 de Gênesis. Que existiram os gigantes é fato. A Bíblia dá inclusive a altura e detalhes de alguns deles. Em Gênesis, conforme já citei, a Bíblia é clara, havia gigantes na terra. Os espias viram gigantes. Moisés confirmou o discurso dos espias em Deuteronômio capítulo 1, versículo 28, que eles disseram que realmente eram gigantes, viram gigantes. No capítulo 2, versículos 10 e 11 do mesmo livro de Deuteronômio, fala dos Emins, que eram tão gigantes como os Anaquins. Nos versículos 20 e 21, fala dos Anzumins. No capítulo 3, versículo 11, diz que só Og, rei de Bazã, havia sobrado dos gigantes, e sua cama era de ferro e media mais de 4 metros de comprimento, a cama dele. Moisés diz em Deuteronômio 9, versículo 2, que Israel enfrentaria um povo grande e alto, filhos de gigantes, para tomar posse da terra prometida. No segundo livro de Samuel, no capítulo 21, versículo 16, diz que a lança de Isbi-Benob, descendente dos gigantes, pesava 300 ciclos de cobre. No versículo 18 fala de Saf, descendente dos gigantes. E no versículo seguinte a Bíblia mostra um gigante que tinha 6 dedos em cada pé e em cada mão. Eu acredito que os anjos caídos, ainda chamados de filhos de Deus em Gênesis, desobedientes a Deus que eram e tendo perdido a sua pureza, podem ter se casado com as filhas dos homens para corromper a semente da mulher, da qual viria o Salvador do mundo. Somente uma relação dessa natureza poderia gerar seres tão grandes e tão cruéis como eram os nefilins, que Deus fez questão que fossem destruídos por Josué e por Davi. E aí, qual a sua opinião? Escreva aí no comentário. Os gigantes eram descendentes de Sete, filho de Adão, ou eram filhos de anjos com seres humanos? Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário a sua opinião. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.